Olá, aqui é a Andrea Brito, criadora e apresentadora deste podcast, que já ajudou muitas pessoas a se inspirarem, a sentirem-se melhor e repensar hábitos e atitudes do dia a dia. A ideia aqui é ter episódios curtos com histórias e mensagens para dar aquela dose de energia boa no seu dia. Sempre que você se sentir meio desanimado, sem inspiração, volte aqui. Inspire-se e seja inspiração para os outros. Dose de energia número 63, ansiedade. Oi gente, tudo bem? Hoje vamos falar desse assunto que é muito bem falado. Bastante gente fala, é isso que eu quero dizer. E eu me inspirei nas palavras da Mel Robbins, já falei dela aqui, é uma autora e palestrante americana. E eu achei bem interessante o jeito que ela fala da ansiedade. E gostaria então de colocar para vocês porque acredito que isso possa ajudar muita gente. Nesse episódio eu vou estar falando sobre ansiedade, o que é ansiedade, como entender a ansiedade. E num próximo episódio eu vou estar falando como a gente pode estar trabalhando e controlando essa ansiedade, tá? Lembrando que aqui é tudo coisas simples que você pode fazer na vida, até para entender, mas eu não sou médica, não sou terapeuta, nem psiquiatra, nem psicóloga, nada. Mas são fatos da vida, são experiências próprias, experiências da própria Mel Robbins, coisas que foram estudadas por cientistas que são comprovados. E a ideia aqui é ajudar vocês, então, nessa parte da ansiedade. Então, a Mel Robbins fala que é preciso a gente entender o que é a ansiedade. Que a ansiedade ela é uma conexão com as preocupações. E você precisa acreditar e saber que você tem o poder de acalmar a sua mente. E quando você consegue acalmar a sua mente, a controlar isso, você vai ver que você consegue ter uma nova vida, muito mais tranquila. E uma coisa que talvez você não saiba, mas todas as pessoas sofrem de ansiedade, só que em graus diferentes, em volume diferente, digamos assim. Mas todo mundo tem situações que a gente vai se sentir ansioso. Então agora imagina ver essa ansiedade vindo até você e não deixando que ela tome conta da sua vida. Que você baixar o volume desses pensamentos, dessa ansiedade dentro da sua cabeça. Então a gente precisa entender o que é a ansiedade, o que não é ansiedade, para a gente sentir esse alívio na nossa vida. Se eu te fizer uma pergunta, qual a sua reação quando você tem algo desafiador, uma preocupação na sua vida? Como que você vai administrar isso? Você vai ligar no modo, eu conserto tudo, vou lá, faço, eu vou controlar a situação? Ou você é do tipo que vai fugir, não vai fazer nada e vai esperar com que alguém faça isso para você? Então ela comenta que existem dois tipos de ansiedade. A ansiedade em que a pessoa ela se torna mais dinâmica, ela vai ser extremamente dinâmica, e o tipo de ansiedade que você vai ser menos dinâmico, ou praticamente nem um pouco dinâmico. Então, eu estou traduzindo que ela fala do overfunctioning, que é o mais dinâmico, para o underfunctioning. Então, o mais dinâmico é aquela pessoa que responde da maneira que vou fazer, eu vou criar uma lista, eu quero começar a ajudar. Quando a pessoa se sente ansiosa, ela vai fazer de tudo para se sentir e estar o mais ocupado possível e querendo tomar controle da situação. Já a pessoa que é menos dinâmica, quando ela vê um desafio, uma preocupação, ela paralisa. Ela se sente uma pessoa sem capacidade de continuar e pode até começar a pedir ajuda para alguém. Que lá no fundo ela vai esperar que alguém apareça para fazer e ajudar e resolver aquele problema. E geralmente as pessoas que são menos dinâmicas são muitas vezes ditas como desmotivados, pode ser até preguiçoso, mas
Mas isso é uma reação da ansiedade. Então, quando a gente começa a descobrir na gente se a gente é mais dinâmico ou menos dinâmico face à ansiedade, a gente começa a ver isso em todo lugar. A gente começa a entender a reação das pessoas, por que aquela pessoa está reagindo de tal maneira, porque a gente começou a entender como que a gente funciona. Por exemplo, um casal, você pode ter no casal um que é mais dinâmico, que vai, em face à ansiedade, vai reagir de uma maneira que vai ficar trabalhando, vai buscar coisa para fazer e tudo mais, e o outro que não, que é mais desmotivado. Então, aquele que é mais dinâmico, geralmente é o ranzinza da relação, e o que é menos dinâmico, que vai largar a mão, que não vai fazer nada, é o desmotivado, que muitas vezes é chamado assim de preguiçoso no casal. Mas assim, o que a gente precisa entender, por exemplo, nesse casal, assim, que ambos estão lidando com o estresse na vida. Só que cada um tem um jeito de resposta diferente. Eles têm reações diferentes para aquela situação. Então, eu vou dar mais exemplo para vocês. Como vocês sabem, eu trabalho com seguro viagem. A minha empresa é Energia Seguros. Já aproveito para convidá-los a conhecer o nosso site goenergia.ca. Vão lá conhecer o nosso site, mas o que eu quero dizer assim, a gente está numa época de Covid e as pessoas, mesmo com a situação, elas estão viajando. O que acontece é que agora as seguradoras oferecem seguro que cobre o Covid, cobre emergências relacionadas ao Covid. E temos um cliente que está há dias pesquisando, ele quer um seguro que ele tenha certeza que vai cobrir o Covid, porque ele está vindo do Brasil para o Canadá para visitar a filha, e a gente está até em contato com a filha, e ele quer ter essa informação assim, muito clara de que o seguro cobre o Covid. O que acontece é que, assim, como é uma coisa nova, tem muitos documentos de apólice de seguro que o Covid não é mencionado, porque o seguro já existia antes do Covid existir. Então, o que acontece? A gente tem um documento que é uma alteração ou um complemento da apólice dizendo sobre a cobertura do Covid. Só que ele ainda não achou alguma coisa que deixasse ele extremamente tranquilo. Então, por mais que a gente mostre os documentos, mostre as informações, ele tá muito nervoso. E chegou a um ponto que a filha dele falou assim: eu preciso de um documento extremamente claro e específico, porque meu pai tá de cama, de tão nervoso que ele tá por conta dessa viagem, desse seguro que ele não encontra a maneira, do jeitinho que ele quer. E eu sei que a gente até conseguiu resolver mostrar para eles as melhores opções e tudo mais, mas o ponto que eu quero mostrar para vocês é assim: esse tipo de pessoa é uma pessoa que, em face à ansiedade ou a preocupação que ele estava com a viagem, ele acabou deixando a ansiedade tomar conta do seu corpo e acabou largando o controle. Ele ficou de cama, ficou doente, não consigo resolver isso, e ficou doente, numa situação de ansiedade muito grande. Então, essas são as pessoas menos dinâmicas, que não sabem como controlar a situação, a preocupação que está dentro. Já um exemplo de uma pessoa que é mais dinâmica, uma pessoa que, por exemplo, eu conheço algumas pessoas assim, que sofrem, por exemplo, de TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, se eu não me engano, que vão querer tudo que esteja extremamente no lugar, que não esteja torto, ou se vão fazer uma viagem, começa a fazer uma lista de coisas que precisa para a viagem, começa a analisar qual que vai ser a temperatura, qual roupa que eu vou usar cada dia, qual roupa que eu vou usar de manhã, de tarde, de noite, o que nós vamos fazer, o que nós vamos comer, tudo. Quer controlar aquela situação da melhor maneira possível, com os maiores detalhes possível. Então essa é uma pessoa extremamente dinâmica. Então ela torna a ansiedade dela, ela não faz, quer sempre estar fazendo. Se eu vou falar de mim, por exemplo, eu acho que eu sou uma pessoa menos dinâmica, e eu vejo por situações que, quando eu fico muito ansiosa, quando eu estou preocupada,
eu acabo acumulando trabalho, porque eu acabo olhando pro trabalho e não sei por onde começar. Eu fico parada, eu realmente paraliso. E eu sei, e a minha ansiedade só vai aumentando, porque eu tô vendo tanta coisa que eu tenho pra fazer e eu não consigo dar o passo, que é começar a fazer as coisas. Então eu largo o controle, eu largo mão de querer fazer as coisas e eu começo a pedir ajuda, começo a ver o que tá acontecendo. Mas isso é uma resposta à minha ansiedade. Por exemplo, a gente já fez várias mudanças aqui no Canadá e graças a Deus a gente sempre teve muita gente nos ajudando. E as pessoas, vocês podem perguntar para quem ajudou nas minhas mudanças, o que acontece comigo. Eu fico tão preocupada, tão estressada com a situação, que às vezes eu começo a girar em torno de mim mesma e não faço nada. E quando eu vi as pessoas que vieram me ajudar, fizeram tudo. Meus pais me ajudaram, meus sogros já me ajudaram, muitos amigos já ajudaram. E eu começo a girar em torno de mim mesma, quando eu vi, a mudança aconteceu. Sim, eu faço coisas, mas eu poderia ser muito mais produtiva se eu conseguisse controlar essa minha ansiedade e pensasse em fazer uma coisa de cada vez. E como eu penso no todo, em tudo que tem para fazer, eu paraliso. Eu literalmente paraliso. Mas eu vejo que tem também situações que eu sou mais dinâmica, que eu vou agir de uma maneira diferente. Por exemplo, se alguém fala, tá vindo aqui na minha casa, eu deixo a minha família louca aqui dentro de casa, porque daí eu quero limpar a casa, eu quero organizar a casa. Às vezes eu vou até organizar uma gaveta no meio dessa faxina que eu tô fazendo na minha casa e começo a pedir para todo mundo trabalhar. Você faz isso, você faz aquilo. E isso é também uma característica de ansiedade, que é onde você se torna mais dinâmico, quer fazer, quer controlar e quer deixar tudo pronto. E eu sofro com esses dois tipos de ansiedade. Então, assim, você pode ter essas duas situações, só que sempre uma é mais forte em você. Eu vejo que a que me paralisa é mais forte em mim do que essa dinâmica. Mas as duas situações podem acontecer. Então, com esses exemplos, você já consegue perceber em você, você já começa a pensar em você, como que você reage. Se você é mais dinâmico ou menos dinâmico. Então, assim, pense nessa ideia dos dois tipos de ansiedade, de ser mais dinâmico e menos dinâmico, como um padrão, como algo que você pode ajudar para administrar o teu estresse e as emoções na sua vida. Então perceba essas reações como algo que se repete sempre. Você já sabe que depois de determinada reação, ou quando começa a acontecer, você já, opa, tô percebendo o que está acontecendo comigo. E é engraçado que só por estar fazendo esse podcast para vocês, eu fui, com essas minhas pesquisas, com o que eu fui trazendo, eu percebi coisas que são bem características minhas que eu não tinha pensado assim, dessa maneira. Então isso ajuda a gente. Quando a gente pensa em ansiedade, então, a gente tem que pensar nela como um sistema de alarme. A ansiedade é o que acontece quando a sua mente e o seu corpo estão tentando fazer que você preste atenção num desafio, num perigo potencial que está para acontecer. Então, a ansiedade é um sistema de alarme dentro de você. Ela vai te mostrar o perigo e as coisas que estão acontecendo. Então, por exemplo, tá um dia lindo, maravilhoso, você resolveu ir correr hoje. Aí você colocou o teu tênis, colocou o teu fone de ouvido, já separou uma seleção de música maravilhosa, super animado, o dia tá maravilhoso, e você sai correr na rua, a música tá lá bombando, você tá assim super mega animado, aí você vai atravessar a rua e de repente, um carro, e aí você vai pra grama e você começa a respirar profundo, teu coração começa a acelerar, você começa a transpirar, e você não tava prestando atenção, mas o seu corpo tava. Então daí toca o alarme. Toca o alarme, que é a adrenalina, o coração acelerado, você suando, teu sistema nervoso pegando fogo e dizendo, atenção, perigo. E então, o carro, ele continua seguindo, você vai perdendo o carro de vista e o volume desse alarme começa a diminuir. Você então sacode a poeira e volta ao normal, porque sua mente fala que está ok você voltar ao normal.
Então, assim, a ansiedade é algo maravilhoso quando ela te protege de um perigo real. O problema é sofrer essa ansiedade no dia a dia, é ter essa sensação de que vai ser atingido por um carro a toda hora. Isso assim, você tá na cozinha fazendo alguma coisa e começa a ter essa sensação de ansiedade. Você tá no trabalho, você saiu tomar um café. É aí que a ansiedade começa a ter um problema na sua vida. Então, voltando, como eu falei, quando você tá correndo, você levou aquele susto, teu alarme foi lá pra cima e o carro indo embora e teu volume se abaixa, você consegue ver que a ansiedade faz sentido, que você precisa desse alarme. Só que ela não pode estar ligada o tempo inteiro, porque são para situações de perigo. Mas então assim, se você tá na tua cozinha, no teu quarto e começa a sentir esses sinais de adrenalina, coração acelerado, sistema nervoso que tá a 1000 por hora, a sua mente, ela começa a procurar. Onde é que tá o perigo? Tá? Então imagine, você tá na cozinha ou tá no quarto, tá deitada já e começa a pensar e começa a ter essas sensações de ansiedade, a tua mente tá lá, tá, mas cadê o perigo? E se sua mente não acha nada, ela vai começar a falar que tem algo muito errado, porque eu tô procurando por tudo que é lado e não tô achando. O que eu tô perdendo? Se o corpo... a mente começa a pensar assim, se eu tô sentindo isso, se o corpo tá tendo todos esses alarmes, se esse alarme tá acontecendo, é porque realmente tem alguma coisa em perigo. O meu coração não estaria acelerado, eu não estaria assim toda preocupada. E como a mente começa a escanear começa a olhar por tudo à volta e começa a procurar o perigo e não acha, ela começa a aumentar ainda mais o alarme dentro de você. Então é isso, é bom que a gente saiba os detalhes de como que funciona da mente e do corpo e saber que eles trabalham juntos para estar fazendo esse alarme todo, porque o segredo é saber que nesses momentos você consegue silenciar a ansiedade e ganhar controle, que é o momento que você vai pegar o botão do volume do teu alarme e diminuir os pensamentos que deixam você ansioso antes que a ansiedade seja acionada no seu corpo inteiro, certo? Então, eu tive, não faz muito tempo, essa semana, uma ansiedade muito grande que tomou conta de mim. E como eu já falei e repito em quase todos os meus podcasts sobre consciência, eu comecei a reparar que não tava legal. Eu falei, eu não tô bem, eu tô tremendo, tem alguma coisa... assim, eu não tinha risco, perigo físico nenhum, mas eu tava muito preocupada com uma situação e aquilo foi me deixando muito mal. E ao mesmo tempo eu não sabia como lidar com tudo aquilo, mas eu sabia que eu tava mal e eu queria arrumar. Eu queria me consertar, porque eu sei que se eu muito tempo de estresse eu acabo ficando mais doente. Então eu parava, fiz meditação, eu faço aquelas meditação tapping meditation, que você vai encostando e você vai fazendo meditação nos teus pontos de acupuntura. Enfim, assunto para outro podcast. Mas assim, eu consigo sentir, eu consigo ter consciência de quando eu tô num estágio de ansiedade. Já fui, quando eu tinha acho que 12, 13 anos, uma vez um médico já falou pra minha mãe, na verdade, essa daí nasceu ansiosa. Saiu da barriga já ansiosa, saiu estressada. Então, assim, é alguma coisa que eu preciso sempre trabalhar e vejo que eu sempre tive muito preocupada com o futuro e nunca estava muito presente no meu momento de agora. E isso vai criando um pesadelo na vida da gente. Viver com essa ansiedade o tempo todo é um pesadelo. Então é isso é ansiedade. Se você se identificou com o que eu falei, é importante a gente saber. Porque pra gente curar alguma coisa, pra gente tratar alguma coisa, a gente precisa saber, entender o que é essa coisa que passa dentro da gente, tá? Então no próximo episódio eu vou trazer pra vocês dicas de como a gente consegue mudar a chave desses episódios de ansiedade que não são um perigo físico, como um carro te atropelando, mas que a gente consegue diminuir
e controlar a nossa ansiedade, ter uma vida mais tranquila, que a gente consegue respirar e viver mais o momento presente. Beleza, gente? Então, fica aí pro próximo, a gente continua com as dicas. Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau. Muito obrigada por escutar o Dose de Energia. Se você gostou do que acabou de escutar, pode, por favor, compartilhar com seus amigos, família e colegas? Vamos distribuir doses de energia por aí. Esses áudios são criados para que todos possam escutar, pois todos precisamos de doses de energia e inspiração. Que tal tirar uma foto sua escutando e compartilhar nas redes sociais? Lembre de me marcar, porque eu quero comemorar junto com você. Esses áudios podem ser escutados sempre, a qualquer hora. Você pode achar mais informações sobre mim no meu site, andreabrito.com, ou no Instagram, dea.brito. Lembrando que Brito com 2 T's. E não esqueça, se está se sentindo meio desanimado ou precisando de inspiração, volte aqui e tome uma dose de energia. Obrigada!